Bom, pessoal, hoje a gente começa então uma nova série que é também um grande desafio. Afinal de contas, em meio a um momento histórico que muito se fala a respeito de uma espiritualidade que muitas vezes está focada naquilo que a gente pode alcançar, naquilo que a gente pode ter, nas bênçãos que podem ser percebidas, às vezes não é tão popular quando a gente se dispõe a conversar sobre algumas coisas, às vezes um pouco intragáveis, difíceis de se ouvir, como, por exemplo, pecado. E é exatamente isso que a gente vai fazer ao longo das próximas semanas. Em um momento histórico em que o nosso país padece, sim, por conta do pecado, é fundamental que a gente possa perceber como isso gradativamente consome as nossas vidas, como isso consome as nossas almas. E às vezes, sem mesmo nos apercebermos, esse negócio começa a nos guiar. As nossas atitudes, as nossas decisões passam a ser tomadas a partir de alguns vícios que subvertem os valores do nosso coração. Essa ideia desse perigo para as nossas vidas, ela é muito antiga. Quando a gente olha para toda a espiritualidade bíblica, a gente percebe o apontamento dos mandamentos de Deus, não no sentido de nos privar, nos cercear a liberdade, mas muito pelo contrário, com o objetivo claro de nos trazer liberdade, nos libertar do jugo do pecado, do erro e da falha, daquilo que nós estamos propensos a fazer. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós encontramos isso. Nós temos os conhecidos 10 mandamentos, que nada mais são do que palavras de liberdade para um povo que havia sido escravizado por mais de 400 anos. E esses direcionamentos existem então para que isso não aconteça de novo, para que não haja escravidão, mas sim liberdade. É libertador. Mas o pecado, ele vai nos seduzindo. Isso faz parte do controle que ele tem sobre nós, tem a ver com a nossa natureza. Nos primeiros anos, nos primeiros séculos da cristandade, nós temos homens e mulheres percebendo, assim como eu e você percebemos hoje, a dificuldade que é, muitas vezes, tentar viver uma vida de santidade, uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, porque parece que o nosso coração corrompido nos leva, nos induz para um outro caminho. E aí nós temos, às vezes, mais dificuldades em determinadas áreas, outros mais dificuldades em diferentes situações. O certo é, nós sempre lidamos com alguns vícios, alguns pecados, que às vezes se tornam pecados de estimação, mas que acabam boicotando a nossa alegria de viver, boicotando a saúde dos nossos relacionamentos, prejudicando a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. É nesse contexto, lá atrás, dos chamados pais do deserto, aqueles homens que saíam daquela correria, agitação e barulho das cidades, ainda no século III, no século IV, e ficavam reclusos em mosteiros, ou no deserto, ou distantes da civilização, simplesmente para poder ouvir de maneira mais clara a voz de Deus, que surge esse conceito que nós vamos conversar ao longo dessas semanas. Evagrio Pôntico, ou Evagrio da
província do Ponto, é um desses pais do deserto, um desses homens que se refugia longe da multidão para tentar viver um relacionamento maior de intimidade com Deus, para ganhar sensibilidade, para perceber a voz de Deus. E entre os ensinos de Evagrio e vários homens que fizeram a mesma coisa naquele momento, a gente descobre algo interessante, que ficou conhecido e registrado na história como os 8 vícios da alma. Na verdade, Evagrio olha para algumas dificuldades que a gente tem, alguns desses pecados de estimação. Ele chegava a os chamar de alguns demônios interiores que gradativamente nos consumiam de dentro para fora. E ele então tenta dividir de maneira sistemática esses vícios para que a gente possa aprender a lidar com eles. Então ele faz uma divisão em um primeiro momento a partir do entendimento, de uma divisão da alma como era apresentada no conceito grego desde a época de Platão. Então ele separa esses vícios em 3 categorias. A categoria dos desejos, e ali ele inclui a cobiça, a luxúria e a gula. A categoria das emoções, e ali ele fala sobre a ira, sobre a assídia ou assedia, como alguns dizem, que tem a ver com a preguiça e também o aspecto da tristeza. E por último, ele aponta para uma perspectiva espiritual, falando sobre orgulho e vaidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar até hoje dos 8 vícios da alma e nem sequer ouvido falar de Evagrio Pontico. Mas, muito provavelmente, você já tenha ouvido falar de um outro conceito ou de uma outra terminologia conhecida como os 7 pecados capitais. Na verdade, lá no século VI, olhando ali para aquela lista apontada dos vícios feita por Evagrio Pontico, o Papa Gregório começa a estabelecer essa ideia que vai ter algumas mudanças e ser solidificada somente no século XIII com Tomás de Aquino, que é a ideia dos 7 pecados capitais. Uma diferença básica para a gente entender, na minha percepção, os 7 pecados capitais apontam talvez por uma visão mais exterior, no sentido de classificação dos pecados em meio ao seu problema, às suas consequências, o quão terríveis eles podem ser, mas a ideia anterior, lá do início de Evagrio Pontico, ela está mais ligada a uma questão interior. Como que essas coisas, elas consomem a nossa alma e o nosso coração. Para você que conhece um pouquinho da lista dos 7 pecados, deixa eu tentar fazer uma pequena comparação com o que foi estabelecido e conhecido como 7 pecados e aquilo que Evagrio Pontico apresentou como os 8 vícios da alma. Enquanto Evagrio chama determinado mover do coração de cobiça, isso vai ficar conhecido nos 7 pecados como inveja. A luxúria é apontada da mesma maneira, assim como a gula e a ira. A assidia, a procrastinação acaba sendo conhecida como a preguiça. A tristeza é um dos vícios que a gente vai conversar aqui mais para frente, que não entra na lista dos 7 pecados, e no lugar dela um outro pecado, uma outra coisa, um outro conceito é colocado que diz respeito à avareza. E a gente também tem uma outra diferenciação, já que Evagrio trabalha de forma separada o orgulho e a vaidade, e a lista dos 7 pecados ela vai tratar só sobre vaidade. Como eu disse para vocês, muito provavelmente esse conceito de 7 pecados é algo que você já ouviu, porque ele faz parte da sabedoria popular. A gente pode voltar lá atrás, na Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri, onde ele aborda a ideia dos pecados capitais. A gente pode ir na década de 90 e lembrar do filme estrelado por Morgan Freeman e Brad Pitt, onde a gente tinha um serial killer que matava a partir dos 7 pecados capitais, ou no início dos anos 2000, onde até a novela da Rede Globo se rendeu a essa ideia e também teve uma de suas novelas chamada de 7 pecados capitais.
capitais. Mas eu quero deixar muito claro, já que a gente está iniciando essa série, o seguinte: essa lista dos 8 vícios ou dos 7 pecados dessa maneira, elas não se encontram assim na Bíblia, né? Não adianta você depois procurar lá no Google qual que é o texto bíblico onde elencam os 8 vícios. Você não vai encontrar. Essa é uma percepção de erros que sim são comentados, confrontados na Bíblia, mas não é uma lista exaustiva feita assim dessa maneira. Ela foi inclusive construída e estabelecida ao longo de séculos. E mais, essa lista, ela aponta para a matriz do mal na nossa alma. O aspecto da nossa natureza caída, pecaminosa. Você que gosta talvez de estudar a Bíblia já tenha lido o apóstolo Paulo dizendo: olha, o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu vou lá, isso eu faço, porque isso é inerente à nossa alma. Essa é a matriz do mal que acaba nos contaminando. O grande problema disso é que, com o passar do tempo, isso vai sendo encarado como algo normal, como algo comum, em alguns contextos, até como algo bom, como algo positivo. Há alguns anos atrás, a emissora MTV, nos Estados Unidos, lançou uma propaganda onde, durante aquele momento, em meio a diversas cenas polêmicas, uma frase aparecia: um pouco de libertinagem, de orgulho, de preguiça, de glutonaria, com moderação, são diversão. E é esse pouco que faz o seu coração continuar batendo. Também, alguns anos atrás, um livro que ficou em evidência e se tornou um best-seller foi escrito por Mark Lewis, intitulado de Sin to Win, Pecar para Vencer. Dentro do mundo, do mercado corporativo, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, se você quer ter sucesso, uma boa dica, segundo Mark Lewis, é peque. Isso vai fazer com que você perceba o sucesso. E ele diz: orgulho, preguiça, luxúria, gula, avareza, inveja, ira são nossas maiores fontes de motivação. São as coisas que nos dão inspiração para o sucesso. No seu best-seller, Pecar para Vencer. Hoje, especificamente, eu queria que eu e você gastássemos o nosso tempo olhando para um desses vícios. E o primeiro vício que a gente vai trabalhar diz respeito à cobiça, ou à inveja, se você preferir tratar dessa maneira. E o que então a sociedade contemporânea, o nosso tempo, tem a dizer sobre cobiça, sobre inveja? Esse mesmo Mark Lewis, autor de Pecar para Vencer, deu uma entrevista no Brasil para a revista Veja, já há um bom tempo atrás, mas olhando para essa entrevista eu encontrei algo interessante. A cobiça, a inveja, é uma ferramenta valiosíssima em termos de motivação. Senti-la é tão natural quanto respirar. Quem não sente tem problemas. Na maior parte dos casos, os bem-sucedidos são de famílias simples, gente que sentiu inveja e lutou para melhorar. Ele está seguindo numa lógica que o fato de você olhar para os outros e invejar e cobiçar aquilo que eles têm é talvez uma ferramenta, um combustível para o sucesso. Mas a gente encontra alguns equívocos aqui. Primeiro, porque a motivação que é gerada a partir da cobiça, ela não é algo bom. Muito pelo contrário, ela é agressiva, ela é hostil. E a gente não pode incorrer no erro de confundir a admiração, e você pode admirar alguém, o que ela conquistou, e não há nenhum problema nisso, com cobiça. Sim, admirar algo, admirar alguém é algo que pode ser positivo, mas a gente não pode confundir isso com a cobiça. O que a sabedoria bíblica tem a nos dizer a respeito disso? O que a sabedoria de Deus tem a nos dizer em relação à cobiça e à inveja? Em Jó nós encontramos o seguinte: o ressentimento mata o insensato e a cobiça destrói o tolo. O coração em paz, diz Provérbios, dá vida ao corpo,
mas a inveja, ela apodrece os ossos. E ainda, em Êxodo 20, olhando para os mandamentos, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem os servos, servas, boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Essa não é uma lista exaustiva, são essas coisas que não se pode cobiçar, né? Não posso cobiçar o jumento, mas o carro eu posso, né? O boi eu não posso, mas o celular eu posso, né? Não é esse o propósito, mas é colocar como um todo. O perigo, o cuidado que nós devemos ter em relação a isso, em olhar para as pessoas à nossa volta, quem eles são, o que eles têm, e a gente invejar e cobiçar de maneira pecaminosa. Porque, olhando para esses textos bíblicos, nós percebemos que a cobiça destrói primeiro a vida daquele por ela dominado. Aquele que se deixa levar, dominar pela inveja, pela cobiça, ele tem a sua própria vida dominada e destruída. E mais, a cobiça gera transtornos e perdas a vidas daqueles que são o alvo da cobiça, ou seja, as outras pessoas a quem a gente olha e quer o que elas têm ou o que elas são. A cobiça inviabiliza relacionamentos saudáveis, sadios e mais. Ela sabota o projeto de Deus em nós de sermos parecidos com Jesus, de caminharmos na direção da maturidade e vivermos para a glória de Deus, refletindo o Cristo que nos amou. Queria convidar você então para que você abrisse a sua Bíblia, seu smartphone, ou acompanhasse aí na nova projeção internacional o texto de 2 Samuel, o capítulo 11 por inteiro, que conta uma história a respeito de como a cobiça pode dominar o coração de um homem e trazer consequências desastrosas para todos à sua volta. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. O rei, que deveria estar em guerra, não estava em casa assistindo sessão da tarde, né, jogado lá na cama. E aí ele está entediado e ele então sai para dar uma voltinha e vai ali até o terraço do palácio. Quando ele chega lá do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho na laje da casa vizinha, né? Então estava lá a mulher tomando banho de sol na laje e ele começou a olhar para aquela mulher e mandou alguém procurar saber quem era. E aí disseram para Davi: aquela lá é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Mesmo assim, Davi mandou que a trouxessem e ele se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, os soldados, como estava indo a guerra. E ele disse, então: vá descansar um pouco lá na sua casa. E Urias saiu do palácio. E logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa, criatura? Urias respondeu: a arca, os homens de Israel e de Judá repousam nesse momento em tendas. O meu senhor Joabe, o general, os seus soldados, eles estão lá acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Eu juro por teu nome, por tua vida, eu não vou fazer uma coisa dessa. Então Davi lhe disse:
Fique aqui então mais um dia, amanhã eu mando você de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Davi tentava de toda maneira que ele fosse para casa passar uma noite com a sua esposa e depois não desconfiasse de quem era aquela criança que ela esperava. Mas Urias assim não o fez. De manhã, Davi então enviou uma carta a Joabe, por meio do próprio Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado. Ele pergunta: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles iam atirar flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga o seguinte: morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram, saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi então mandou o mensageiro dizer a Joabe: fica tranquilo, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher, teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas a respeito do rei Davi, no que diz respeito ao pecado. A gente olha para essa história e a gente pode conversar um pouco sobre cobiça. E eu gosto de olhar para isso entendendo que esse vício da nossa alma é um problema interior e profundo, e que gradativamente vai mexendo com toda a nossa vida. Repare que o ponto de partida de tudo é a maneira como Davi já estava vivendo. O texto começa dizendo que na primavera era a época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, que era o rei, não foi. Em vez de ir para a guerra, ele continuou no palácio. Ele enviou o general dele no lugar, com todos os oficiais, com todo o exército, mas ele permaneceu em Jerusalém. Perceba que o ponto de partida aqui é algo que já está acontecendo dentro do coração do próprio Davi. O rei que devia estar comandando o exército, estar à frente, ele não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Ao contrário, ele estava ocioso no palácio, andando para lá e para cá, na cama no meio da tarde, sem fazer absolutamente nada. É interessante como que os pecados, que muitas vezes sabotam as nossas vidas, que muitas vezes nos seduzem, também partem de situações assim. Quando nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, ou quando nós estamos dando espaço para aquilo que nós não deveríamos dar. É interessante porque parece que a gente acha que a gente sabe o limite até onde a gente pode ir com algumas coisas. A gente conhece qual que é a delimitação do território. A gente sabe até onde a gente pode ir. E isso não é verdade, porque existe algo errado dentro do meu coração e do seu coração. O meu coração e o seu coração são enganosos, porque eles são contaminados, segundo a sabedoria de Deus, pelo pecado.
E isso é que cega os nossos olhos. E se nós dermos espaço a isso, consequências complicadas vão vir. Se eu e você não tivermos a noção de que isso é uma realidade, a gente vai se meter em encrenca. Por isso que, por mais complicado que isso seja, por mais que pouco palatável seja ter uma série na qual a gente fala sobre pecado, ou refletir a respeito de pecado, eu e você, muitas vezes, precisamos ter a consciência de que existe um problema interior dentro do nosso coração. E a gente precisa ficar alerta. A Bíblia nos convida constantemente a vigiar, a ficar atentos, porque nós temos uma predisposição a fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus, e consequentemente se meter em grandes enrascadas por conta de algumas das nossas decisões, por conta das nossas atitudes. Esse é o ponto de partida, tem a ver com a gente. Enquanto nós não reconhecemos a nossa natureza, e a gente vem com esse papo de que não, nós somos bons, não, eu sou diferente, eu não sou como os políticos corruptos que estão sendo investigados pela Lava Jato, eu sou uma pessoa decente, eu sou melhor do que eles. Não, você não é e eu não sou. Não existem dois tipos de pessoas: aquelas que são más, aquelas que são boas, e nós aqui bonitinhos fazemos parte do grupo das pessoas boazinhas. Não. Só existe um tipo de pessoa: aquelas que não prestam. Eu e você estamos nesse pacote. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa tendência. Desde quando o ser humano optou em virar as costas para Deus e fazer tudo à sua própria maneira, tudo do seu próprio jeito. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Nós temos essa propensão, porque existe um problema comigo e com você, interior e profundo, que tem a ver com pecado. Ele pode se manifestar a partir de vícios diferentes das nossas almas. Para você, talvez, quando eu disse algum aqui dos temas das nossas próximas conversas, você tenha se preocupado em ouvir em algum deles, e outra pessoa ao seu lado pensou em outro completamente diferente. Não importa, a certeza é, sempre tem algo que vai roubando, né, de nós essa possibilidade de viver a vida como Deus nos preparou, nos criou para efetivamente viver. Para viver a vida de uma maneira que efetivamente possa honrar e glorificar a Deus e refletir o caráter de Jesus. E aí, nós olhamos para a cobiça e a percebemos como um vício que relativiza, então, as nossas ações. Quando essa predisposição interior, ela começa a tomar conta das nossas mentes, a gente é capaz de fazer coisas que a gente tem convicção e certeza que são erradas. Davi é um homem que constantemente é chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. É alguém que percebia, né, o poder de Deus. Anos antes de se tornar rei, o que acontece? Ele fica indignado e entra numa batalha contra um gigante porque ele estava ali caçoando do Deus de Israel. E Davi sabia a importância de viver um relacionamento com Deus, né? De adorar ao Deus verdadeiro. Mas aqui ele é assaltado por esse vício, que apesar de saber o que ele deveria, o que não deveria saber, os aspectos éticos e morais, principalmente na sua posição como líder, como rei, o que acontece? A cobiça assalta o coração. Talvez essa seja a resposta para a pergunta que você faz quando, ouvindo nos noticiários, como alguns dos nossos políticos que já ganham muito dinheiro, que têm muito dinheiro, se corrompem para poder ter um pouquinho mais. Talvez essa seja a resposta. Essa predisposição interior leva a relativizar as nossas ações e achar muitas vezes que nós estamos acima do bem e do mal, e que nós podemos fazer qualquer coisa, e que se nós queremos algo, independente daquilo que a gente fizer, isso pode ser legitimado. Afinal de contas, os fins justificam os meios. É por isso, talvez,
que muitas vezes, quando eu converso com algumas pessoas que claramente estão tomando decisões nas suas vidas complicadas, que vão trazer consequências problemáticas, não só para elas, mas para todos à sua volta, eles dizem: mas eu tenho o direito de ser feliz. É essa predisposição interior da busca pelo prazer que diz: eu posso fazer qualquer coisa. E isso nos leva a relativizar as nossas ações. E apesar da gente saber que aquilo é errado, a gente faz. Por quê? Porque a gente cobiça aquele momento. Porque a gente inveja aquele momento. Porque a gente quer experimentar aquele momento. É interessante? A Bíblia faz questão de deixar muito claro que Davi não foi enganado. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele observa a mulher, ele a admira, ok? Ele tem intenções a partir das motivações do seu coração, e ele então procura saber quem é aquela mulher. E uma coisa aqui é colocada para ele: tá visão, meu rei? Ela é casada. E o marido dela o senhor conhece. Está lá ralando, está lá no exército. A propósito, né, ele está na guerra onde o senhor deveria estar e está aí sentado de cueca assistindo a sessão da tarde. E aí o que acontece? Mesmo assim, ele manda trazer aquela mulher. E ele deitou-se com ela. Você pode até entrar aqui no mérito: não, mas a mulher, porque ela fez a culpa. Então, a gente está falando de um momento histórico que mulher era mercadoria, não era contada, ela não tinha a possibilidade de ter determinadas ações, e a gente está falando do rei, independente do que tenha acontecido a partir ali do interesse ou não dela. O certo é, Davi disse: vem, e ela teve que vir, e isso aconteceu. E a sua ação, a sua atitude, então, é relativizada. Por quê? Apesar dele saber que aquilo é errado, ainda assim, ele faz. E às vezes isso pode acontecer comigo e com você, se a cobiça se tornar um vício da nossa alma. Porque a gente vai começar a olhar para aquilo que a pessoa tem, para aquilo que a pessoa é, e desejar aquilo. E para chegar naquela posição que ela tem, para ter o dinheiro que ela tem, para ter a outra pessoa que ela tem, isso vai fazer com que eu tome qualquer decisão, independente de quem seja prejudicado no meio do caminho. É por isso que a gente pode dizer que a cobiça, ela é a matriz dos pecados contra o próximo. Quando eu e você invejamos, cobiçamos alguém ou algo de alguém, o que acontece? Isso faz com que essas nossas ações que foram legitimadas por esse desejo fiquem cada vez mais complicadas. E aí a gente começa a efetivamente pecar, não só na nossa predisposição mental, mas contra as pessoas que estão à nossa volta. Repare, ele tentou de todo jeito resolver, entre aspas, aquela situação, trazendo Urias e fazendo com que ele pudesse se deitar com a sua mulher e nunca desconfiasse, né, de quem era o filho que ela esperava. Mas Urias não segue por esse caminho, por algumas questões ideológicas que ele carregava. Então Davi não vê outra opção a não ser o quê? Cometer outro pecado. Ele manda matar um soldado fiel a ele, que estava disposto a dar a vida pelo exército e pelo rei. Qual que é a orientação de Davi ao general? Ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Quando nós lembramos, né, dos alguns outros mandamentos que estão lá, né, em Êxodo 20, a gente pode dizer que coisas como não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falsos testemunhos, que são pecados que nós cometemos contra outras pessoas, todos eles são atos que nascem do nosso coração. E a cobiça, na maioria das vezes, é o fator gerador de todos esses outros. É o que acontece.
A morte daquele homem vai para a conta de Davi. Por quê? Por causa da cobiça. E assim, várias coisas complicadas, como roubo, o adultério, morte, se dão porque a cobiça se tornou algo presente, um vício que dominou o nosso coração, se tornou aquilo que gerou atitudes que a gente até relativiza, dizendo, não, mas não tem problema, porque para chegar onde eu quero eu preciso fazer isso, e ela se torna então matriz para outros pecados. Gente, como a gente lida com isso? Como que a gente lida com esse vício? Como vencer a cobiça e a inveja? Não existe outro caminho, a não ser o caminho do Evangelho. Por que, pastor, que o senhor está falando a respeito de cobiça e o que pode dar com isso, e a solução para isso tem a ver com o Evangelho? É simples, porque a cobiça existe, porque o nosso coração passa a desejar, a ansiar algo e nos leva a essas consequências. Mas quando nós olhamos com cuidado para a Bíblia, nós encontramos lá em Eclesiastes 3:11 a explicação dessa coisa dentro do nosso coração que leva a esse tipo de atitude. Quando o sábio escritor de Eclesiastes diz que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e que colocou no coração do homem, do ser humano, o anseio pela eternidade, e mesmo assim o ser humano não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, ele está nos afirmando que Deus, o nosso Criador, nos fez de determinada maneira e colocou algo no nosso coração. Um anseio para viver plenamente em intimidade com Ele, em proximidade com Ele. Como nós estamos distantes dEle, o que acontece? Nós começamos a procurar uma série de coisas para poder satisfazer esse vazio, esse anseio. E nós começamos então a acreditar que um relacionamento afetivo ou algumas horas de prazer sexual, como no caso de Davi, ou dinheiro, ou sucesso, ou qualquer outra coisa, vai trazer satisfação, sentido para a nossa existência. Eclesiastes diz, olha, o ser humano não consegue entender isso direito, por isso que ele faz isso. Mas ele não vai conseguir encontrar isso nessas coisas. Ele vai continuar frustrado. E é por isso que os vícios da alma nos consomem, nos engolem vivos e não nos levam a lugar nenhum. Porque são algumas coisas que nós acreditamos que vão trazer satisfação para a gente. Mas isso não é real. Isso não é duradouro. A gente não vai conseguir. Por quê? A resposta é simples. E Jesus, andando com seus discípulos um dia, ouve de Pedro, ao ser questionado por Jesus, se ele não sairia dali como todos os outros ouvintes estavam fazendo, quando Jesus começa a mudar um pouco o seu discurso e falar de algumas coisas complicadas que iriam acontecer com ele mesmo. Pedro diz para Jesus o seguinte, Jesus, nós vamos para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aquilo que vai trazer satisfação plena ao meu e ao seu coração não é ter o carro que o seu vizinho tem e você não tem. Não é estar casada com o marido da vizinha que você tem. Não é ter o celular que o seu colega de escola tem. Não é. Não é. Isso não vai trazer satisfação. Isso não vai me fazer feliz. Muito pelo contrário. Mesmo que eu alcance isso, as consequências vão ser tão desastrosas que eu e todas as pessoas à minha volta vamos sofrer por isso. Tudo que o meu coração e o seu coração precisa, Deus nos deu em Jesus. Quando Ele entra na história e morre em nosso favor, Ele está gerando a possibilidade de que a gente efetivamente conheça Deus, que a gente se relacione com Deus, que a gente viva aquilo para o que fomos criados, e assim encontrar uma satisfação, uma plenitude, um sentido que nada em nenhum lugar vai nos oferecer. Não adianta eu ter o que o outro tem.
Eu sei, parece que às vezes a grama do vizinho é mais verde. Parece que o que ele tem é melhor. Que os filhos dele são melhores, que a esposa dele, que o esposo dela, que o carro deles, que tudo é melhor do que o que a gente tem. Mas nenhuma dessas coisas vão nos trazer satisfação, porque não é esse o anseio do seu coração. O seu coração precisa de outra coisa, e nada disso vai conseguir preencher esse espaço. Mas tem algo que pode: o amor de Jesus por você. Quando você ouve a respeito desse amor, compreende o que Jesus fez, a disposição dele de derramar o sangue por você, faz você perceber que você não precisa cobiçar, querer, invejar, desejar nada mais, porque a coisa mais preciosa, o bem mais maravilhoso, a bênção sem igual que nós podemos receber, nos foi dada gratuitamente, quando Jesus derramou o sangue dele por você naquela cruz. Isso traz satisfação. E isso, e somente isso, vai nos ajudar a lidar com a predisposição do nosso coração, com o vício da nossa alma, de querer e desejar aquilo que nós não temos, aquilo que é dos outros. Caminhando para o final, algumas virtudes que talvez possam nos ajudar dentro desse processo. Como lidar com a cobiça? Em relação ao próximo, eu diria que, ao invés de ficar olhando o que os outros têm, quando você começar a olhar para aquilo que outros não têm e como você pode fazer por eles, talvez a sua mente mude um pouco. Quando você começar a perceber que existem pessoas à sua volta que têm muito menos que você vai talvez perceber que isso não é necessário. Hoje eu brinquei de manhã que nós temos facilidade, né? Quando a Bíblia fala alguma coisa em relação aos ricos, que eles têm que ser generosos, têm que fazer determinadas coisas, a gente vai, bate na mesa e diz: é isso mesmo, né? E esses ricos precisam tomar um jeito, né? Eles precisam fazer as coisas, eles precisam ser mais generosos, eles precisam ajudar os pobres. Espera só um pouquinho. Se você não sabe, para a Bíblia, rico é aquela pessoa que tem o que comer e o que vestir para o dia de hoje. Não é nem para amanhã, é o que comer e o que vestir para o dia de hoje. Se você tomou café, ou almoçou, ou lanchou, ou comeu qualquer coisa hoje e está vestido, não estou vendo ninguém pelado aqui, você, diante da Bíblia, é rico. E a Bíblia nos convida a sermos ricos, generosos. Caridade, fazer algo pelos outros. Mas existe outro aspecto em relação a você mesmo, que é o contentamento. Nós temos muita dificuldade em celebrar aquilo que temos. Por quê? Porque talvez a cobiça não seja aquele vício da alma, né, que tira o seu chão. Mas tenha certeza, ela está ali presente, cochichando no seu ouvido. E às vezes você não consegue ter alegria, porque você não está olhando para aquilo que você tem. Você está olhando para aquilo que os outros têm. E você não se sente contente com a possibilidade de ter um lugar para morar, de ter algo para vestir, de ter uma escola para estudar, de ter uma família para compartilhar, de ter algo para comer. E você não se alegra naquilo. Eu digo que talvez uma das maiores dificuldades que nós temos, e um dos grandes desafios que nós cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, precisamos aprender, é o contentamento. É nos alegrar com aquilo que é nosso, né? Eu lembro que no passado tinha aqueles adesivos que pregavam em carro, né? É Fusca, mas é meu, né? É velho, mas é meu. Brincadeiras à parte, a gente olhar para aquilo que a gente tem e a gente se alegrar, porque aquilo é nosso. E tem muita gente ao nosso redor que não tem nada, nem aquilo, que às vezes a gente até despreza. Por último, um exercício que a gente precisa ter, uma virtude que a gente precisa cultivar, diz respeito à gratidão. Isso tem a ver com a percepção de que Deus está no controle, Ele está cuidando da sua vida.
Eu diria que a maior dificuldade de termos um coração agradecido a Deus não diz respeito à falta de coisas imprescindíveis para a nossa existência. A dificuldade da gente ser grato a Deus, na maioria das vezes, são por coisas supérfluas. É porque Deus não deu alguma coisa que a gente estava querendo. Geralmente porque a gente viu alguém que tinha e a gente quis. E Deus não deu aquilo para a gente. E aí a gente não consegue ter satisfação em Deus. A gente não consegue ter um coração agradecido a Deus. E aí a gente se torna amargo, ainda mais predisposto a ser afundado por esse vício. Viva uma vida de gratidão. Perceba, Deus cuida de você. Ele realiza pequenos e grandes milagres na sua vida e na sua família todos os dias. Todos os dias. Ele tem te sustentado. Ele tem te livrado do mal. Ele tem cuidado de você. E vou te dizer mais. Ainda que Ele não te desse mais nada, Ele dá. É aquela coisa, né? Ele dá alguns mimos para a gente que a gente tem certeza que a gente não merece. Às vezes, algumas coisas acontecem na minha vida que eu falo assim: Deus, eu tenho convicção, certeza de que eu não merecia isso. Mas, única e exclusivamente por graça, o Senhor fez isso acontecer na minha vida. Eu não tenho outro caminho senão ser grato. Mas ainda que Ele não nos desse nada, nós deveríamos ser gratos, porque o mais importante Ele já fez. Ele entrou na história por você. Ele derramou sangue por você. Ele morreu por você. Ele amou e a mim e a você quando nós ainda estávamos completamente afundados nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ainda assim Ele nos amou e se dispôs a dar vida e sangue para que eu e você pudéssemos ter a possibilidade de conhecer a plenitude, de ter vida plena em abundância, que se dá a partir de um relacionamento com Ele. Gratidão. Será que nós temos sido gratos a Deus? Quando você vai cultivando isso no seu coração, e agora eu vou fazer o caminho contrário, quando você percebe o que Deus está fazendo por você, e tem um coração agradecido a Ele, você vai se alegrar pelas coisas que você tem. E mais, você vai perceber o seu papel e a importância de cuidar daqueles que estão ao seu redor, que carecem da sua ação, porque eles não têm nada perto daquilo que você tem. Repara, o caminho é um coração agradecido. Faz com que a gente se alegre com tudo aquilo que a gente tem e nos leva a ter uma prática de cuidado, ações reais quanto àqueles que realmente precisam. Quando nós vivemos assim, sabe o que acontece? A gente não tem necessidade de cobiçar nada de ninguém, porque nós cremos em um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar.